A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Semeador de Amor. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Railene Borges. Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Seguir adiante no bem. Ele era um pescador, um jovem pescador. Não foi chamado por Jesus para ser pescador de almas, mas era profundo admirador de Pedro, Bartolomeu e Filipe. O jovem não tinha coragem de se aproximar daqueles pescadores que admirava tanto, principalmente Pedro, pois trazia consigo um grande temor. Pedro era um espírito forte, falava o que devia falar, não era dúbio, não tinha medo, só se acovardou no instante em que o testemunho maior lhe era pedido, que foi aquele de se dizer discípulo de Jesus quando o mestre foi aprisionado. Esse jovem era um pescador como tantos outros. Ajudava na manutenção da casa, tinha uma rede já bem usada e seu sonho era adquirir uma rede nova. Porém, conformava-se dizendo: por enquanto, esta rede ainda está me servindo. Um dia, o jovem pescador já havia atracado a sua canoa e os primeiros raios solares morriam no horizonte, quando ele percebeu que Jesus vinha caminhando pela praia sozinho. Seus passos eram largos, firmes. O vento fazia os cabelos dele flutuar, enquanto ele olhava em direção ao mar da Galileia. Aquela serena e silenciosa noite começava a chegar. No entanto, a visibilidade ainda era muito intensa e ele via Jesus com todas as características firmes do rosto dele. Ele teve vontade de chegar perto do Mestre. Sabia que Jesus era amigo de Pedro. Sabia que Jesus era amigo de Bartolomeu, Tiago, Filipe e André. Que vontade ele teve de se aproximar de Jesus. Contudo, Jesus passou por ele e foi na direção de Pedro e de Bartolomeu. O jovem ficou com aquela voz retida na garganta. A sua vontade foi dizer: Jesus, fale comigo. Trate-me como você trata Pedro, por favor. No entanto, aquele eco que ficou dentro de sua alma fazia com que ele acompanhasse Jesus com o olhar. Ele foi para sua casa a pensar: covarde que fui. Por que não tive coragem de conversar com Jesus? Por que não tive coragem de fazer para Ele as perguntas que estão aqui dentro da minha alma? Por que eu não tenho coragem de acompanhá-lo quando a multidão inteira, até mulheres frágeis carregando seus filhos, vai seguindo Jesus no buliçoso sorriso e no pranto das crianças, misturado à fé daquelas mulheres, daqueles homens idosos, daqueles pescadores, companheiros meus, no mesmo mar de onde tiramos o mesmo sustento? Por que eu fico na minha casa e não tenho coragem de ir atrás de Jesus? Aquela noite em especial foi muito triste para o jovem, porque a imagem de Jesus estava latente dentro dele. Jesus olhando o mar. O olhar do mestre não se desviou do mar para notar seus olhos ávidos, cheios de interrogações. O tempo passou.
O jovem pescador continuou a pescar e a se recolher na sua casa, até que ele soube que haviam crucificado Jesus. Indignado, ele questionou algumas pessoas. Como tiveram coragem de matar aquele homem? Malditos romanos! Além de dominar a nossa terra, espoliar os nossos bens, escravizar as nossas jovens, trazer tanta violência, tanto horror para as nossas casas, ainda crucificaram o Cristo. Por que fizeram isso? As pessoas então responderam-lhe: não foram os romanos. Foram os sacerdotes que exigiram de Pôncio Pilatos que Jesus fosse crucificado. Ele ficou revoltado, jogou a sua rede no barco e disse para as pessoas: não é possível. Foram os sacerdotes da nossa raça? As pessoas responderam: sim, da nossa raça. Pôncio Pilatos não queria executá-lo. Ele usou de todos os recursos para não condenar Jesus. A multidão percebeu claramente isso. Porém, optaram por libertar Barrabás e crucificar Jesus. Pôncio Pilatos ficou indignado. Pediu uma vasilha com água e disse que estava lavando as mãos do sangue daquele justo. O jovem pescador sentou-se na areia e soluçou, dizendo: agora é tarde demais. Já não poderei mais conversar com Jesus. Passei todos esses anos querendo falar com ele, querendo me aproximar dos pescadores e não o fiz. Agora é tarde demais. 1, 2, 3 anos se passaram. E eu perdi esse tempo precioso. Não conversei com Jesus. Ele continuou a sua vida pescando, alimentando a sua família, sendo o braço direito do seu pai já enfermo, mas que mesmo assim trabalhava incessantemente. Até que um dia, naquela mesma ponta de praia, naquele mesmo local aonde ele sempre atracava o seu barco, o jovem viu Pedro. Ele soltou sua rede e saiu correndo, gritando: Pedro, Pedro, diga-me por que mataram Jesus? Pedro respondeu: porque ele era bom, porque ele prometia um reino diferente dos reinos da terra. Ele dizia que todas as pessoas são iguais. Foi demais para os sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus. Foi demais para o sinédrio. Viram no mestre, que era só bondade e mansidão, um homem perigoso, uma voz que deveria ser calada, porque ele não pregava nas sinagogas. Ele pregava aonde quer que a dor estivesse. Nos montes, na beira do mar, nos caminhos, nas casas. Ele caminhava levando a boa nova a todos os corações. E o jovem disse para Pedro: não consigo compreender. Pedro perguntou: o que, meu jovem, você não consegue compreender? Eu o vejo desde menino pescando. Por que você nunca se aproximou de Jesus? O jovem respondeu: não sei. Um dia Jesus estava só, sem a multidão a segui-lo. Eu podia ter falado com ele e não falei. Eu poderia ter sido esclarecido nas minhas dúvidas e não fui. Agora é tarde demais, muito tarde para mim. Pedro disse para ele: sente aqui na areia, vamos conversar. Eu vou lhe falar quem foi Jesus.
e Pedro avançou pela noite adentro. Uma lua enorme se projetava, como se fosse a face de Deus no mar, no enorme mar da Galileia. O jovem se esqueceu das horas e passou então assiduamente a procurar Pedro. Quando Pedro foi para Jerusalém, ele o seguiu, a pretexto de realizar algumas coisas, visitar alguns amigos. E lá em Jerusalém, pessoas ligadas à família do jovem, que estavam também em viagem, viram-no junto a Pedro, a Tiago e a Bartolomeu. Bartolomeu tão conhecido, Pedro tão conhecido. Um homem chegou à casa do velho pai do jovem pescador e lhe disse: seu filho anda com os homens do caminho. Seu filho anda com Pedro, seguidor de Jesus, aquele que morreu na cruz. Seu filho compartilha da mesma crença dos seguidores do Nazareno. O pai não queria acreditar. Porém, o homem era confiável, amigo, incapaz de uma infâmia, incapaz de uma calúnia, incapaz de uma mentira. Quando o filho chegou, o pai lhe perguntou: você estava com Pedro, Bartolomeu e Tiago, andando pelas ruas de Jerusalém, para que todos o vissem? Sim, meu pai. Não tive coragem de me aproximar de Jesus. Mas Pedro é um pescador como nós. Foi fácil falar com ele. Eu sinto dentro do meu coração uma chama diferente de fé que me alimenta, que me conforta. Você se tornou um seguidor do Nazareno? Se você quer, pai, chamar-me assim, um seguidor de Jesus, grande orgulho eu terei. O pai disse para seu filho: pegue o que é seu, saia e nunca mais volte. Esqueça que aqui você tem uma família. Esqueça que um dia eu fui seu pai. Não cubra meus cabelos brancos da vergonha de ter um filho seguidor do Nazareno, um filho que renega Moisés. Saia e não volte nunca mais. O jovem, olhando para a mãe que estava perto do fogão, viu que ela soluçava baixinho. Quando ele quis abraçar a mãe, ela lhe disse: deixe-me. A minha fé é maior do que você pensa. Se você é um seguidor do Nazareno, faça o que seu pai falou. Vá e esqueça que você tem uma mãe. Mãe, jamais esquecerei que você é minha mãe e que ele é meu pai. No entanto, jamais direi a quem quer que seja de onde eu vim. Retorno para Jerusalém e lá eu ficarei. No dia que vocês quiserem me ver, procurem os homens do caminho e vocês irão me encontrar, porque eu serei doravante um deles. Hoje eu sinto a coragem que nunca tive antes. E ele caminhou triste pela praia, olhando seu barco atracado, o barco onde ele trabalhara incessantemente por tantos anos. Estava de cabeça baixa, olhando, pensando nos dias de alegria, no abraço amigo de seu pai com a mão no seu ombro. De repente, ele sentiu que uma mão era colocada no seu ombro. Quando o jovem olhou, cheio de vontade que fosse seu pai, que tivesse se arrependido e ido ao seu encalço, viu Jesus. Ali estava Jesus. O jovem, maravilhado, disse: Jesus? Jesus lhe disse: a sua hora é chegada. Uns despertam no tempo certo, outros demoram mais para despertar. Todavia, o despertar é o mesmo. É o olhar para a vida, é o olhar para as criaturas como sendo
todas nossas irmãs. Não se entristeça, maiores testemunhos você terá que dar. Lembre-se de que a Deus que fez seu pai, sua mãe e você, que é meu Pai e Senhor da terra e dos céus, que é nosso Pai amorável, você deve fidelidade e amor. Ame seus pais e mantenha a lembrança dele guardada com afeição no seu coração. Contudo, siga adiante. Para você é reservado um destino diferente daqueles que são seus irmãos. E o jovem se foi. E ele seguiu Pedro e seguiu Tiago e tornou-se um grande amigo de João. Ele morreu na arena, crucificado, com muitas e muitas palhas para lhe incendiar o corpo, mas não a chama viva da fé e do amor que ele possuía. Ele foi capaz de olhar o céu e falar, vendo resplandecente a face de Jesus, que olhava para todos que ali se imolavam em sacrifício. Obrigado, Senhor. Vele pela minha família e pela grande família cristã. Jesus, que eles tenham a coragem que eu tive tão tardiamente para dizer: eu amo Jesus e a sua boa nova. O acervo cristão conserva muitas histórias anônimas. São almas e almas que se redimiram, corações e corações que se uniram num só palpitar de fé, de esperança, de coragem e de amor. Mesmo que não seja fácil seguir Jesus, é muito mais difícil não o seguir, porque é muito mais pesado o jugo da terra do que o jugo do céu, porque o céu liberta e a terra aprisiona.